Primeiramente, apresentação sobre King's College. A minha faculdade foi fundada em 1829, é uma das mais antigas do Reino Unido e é localizada em Londres. E tem 5 campos: Strand, St. Thomas, Waterloo, Guy's e Denmark Hill. Cada campus é localizado em diferentes lugares aqui de Londres, alguns mais centrais, outros menos, e tem diferentes, tipo assim, diferentes cursos em diferentes campos. O principal e o maior é o Strand e o Guy's, mas tem cursos em todos eles, e dependendo do curso que a pessoa faz, você vai ficar mais em um campus ou em outro. Eu estudo Business Management, eu sou da classe de 2023, que Business Management no Brasil seria administração. Eu também fiz o que eles chamam de Foundation Year na King's College, que é basicamente um ano que você tem que fazer antes de começar Business Management, se você não tiver feito IB, AL, IB, ou. Ai, como é que é o nome do outro? ALS, eu acho, se não me engano, não tenho certeza. Mas o daqui para fora vai saber explicar melhor isso para vocês. Alguns casos tem que fazer esse Foundation Year antes de começar o curso mesmo, em outros casos não precisa, dependendo do que a pessoa, de que tipo de curso a pessoa fez no high school. Então, falando um pouco mais sobre os campos. O campus que eu tenho a maior parte das minhas aulas é o Strand, que é um campus, é o maior campus de todos. São vários prédios é, perto um do outro, não necessariamente interligados. Alguns são interligados, outros não, mas são mais ou menos uns 5 prédios. É, é bem central, é ali perto do Covent Garden. Não sei se vocês já estiveram em Londres, mas para quem já esteve, é numa região super central de Londres. E é onde tem todos os cursos de Arts and Science. Então tem a Business School de King's, tem o curso de Law, entre outras faculdades, várias são no Strand. O Guy's Campus é um outro campus também super importante, que é onde tem a faculdade de Life Science e Medicina, e é um campus muito bonito e que tem mais aquela sensação de você estar num campus mesmo de faculdade, porque é um campus onde todos os prédios são interligados e tudo ali faz parte de King's, e tem dorms ali, tem os dormitórios ali perto, então tem um pouco mais daquela sensação de que você está num campus de faculdade, que lembra um pouco mais daquele campus de faculdade de cidade menor. O Strand já são prédios assim mais separados, mais longe um do outro. Depois tem St. Thomas, Waterloo e Denmark Hill, que são outros 3 campos importantes de King's. E, por exemplo, o curso de medicina tem aulas em mais de um campus, outros cursos, tipo o meu, que é de administração, é só em Strand. Então, isso vai depender muito de que tipo de curso você vai fazer na faculdade, para você saber aonde é que você vai ter a maior parte das suas aulas. As 2 fotos que eu coloquei são do Strand, e a de cima Bush House, que é o departamento de administração, e a de baixo é a Somerset House, que é do departamento de direito. Então tem muitos prédios antigos e alguns prédios novos, são de diferentes tamanhos. Alguns prédios nem sempre pertenceram à faculdade, alguns foram comprados depois. O Gás é o campus mais bonito, mais arborizado, como eu disse, que tem aquela sensação mais de campus de faculdade mesmo. E ali perto, tanto do Gás, quanto do Strand, quanto dos outros 3, você está perto de 1000 restaurantes, de 1000 cafés, restaurantes, tem muita opção do que fazer ali perto. E a faculdade também tem alguns cafés e alguns restaurantes dentro do campus. Então, por exemplo, dentro de Strand tem mais ou menos 4 cafés e 2 restaurantes que os alunos podem ir, e além disso, você tem 1000 opções ali em volta. E sobre os dormitórios, a faculdade oferece diferentes opções de dormitórios. Tem dormitórios que são do lado dos campos, tem dormitórios que são mais afastados, e isso é praticamente de preferência do aluno, dependendo de que tipo de dormitório que eles querem. E não é obrigatório morar no dormitório. Isso para mim foi uma coisa importante, porque eu não moro no dormitório, nunca morei e não queria morar. Então, para mim, isso foi assim um ponto-chave quando eu decidi escolher a faculdade, porque eu não queria ter que morar na faculdade. E a maioria dos alunos não mora no dormitório. Eu diria que mais ou menos uns 30, 40% moram nos dormitórios e a grande maioria não mora. Mas isso é realmente tipo de preferência de cada um.
São 9 faculties que a gente chama, que são os departamentos de cada curso. Então, tem Arts and Humanities, tem o departamento de Business, Dentistry, Law, Medicine, Engineering, Nursing, Psychiatry and Psychology e Social Science. Então, basicamente, dentro de cada departamento você vai ter o seu curso. O meu caso, que é Business Management, é dentro do departamento de Business, que é a King's Business School. Então, e como eu disse, cada departamento está localizado em um campus diferente. No total, são 29 mil alunos, então é uma faculdade bem grande, e tem alunos de aproximadamente 150 países. Então, é uma faculdade que tem uma diversidade de alunos muito, muito grande. Desses 29 mil alunos, uma parte vai ser de alunos de postgraduate, e uma parte, mais ou menos, eu diria que uns 6 mil alunos é de postgraduate e o restante é de undergraduate. Tem 180 cursos de graduação, e muitas opções também de pós-graduação. Medicina, enfermagem, direito, administração, psicologia e odontologia são alguns dos cursos mais importantes e mais, assim, pelos quais a faculdade é mais conhecida, principalmente de medicina. O departamento de medicina é enorme e é considerado o maior centro de ensino de medicina da Europa, em termos, assim, de número de alunos, porque é realmente muito grande e ela é super conhecida por isso. A faculdade também é super famosa por ter tido o primeiro curso de enfermagem do mundo, então a Nursing School é tem um prestígio muito grande, é super bem reconhecida. E os outros cursos também, Direito também é um curso que tem um prestígio muito grande, entre outros, mas tem muitas opções de curso. Nos rankings, ela é sempre ranqueada entre as 30 e 40 melhores faculdades do mundo, de acordo com os 3 principais rankings de faculdade do mundo. Ela está em 35º, 31º e 34º no mundo, e é considerada a 7ª melhor faculdade do Reino Unido. Claro que isso também depende um pouco, isso é no geral, mas isso também pode depender um pouco de cada curso. Tem cursos que ela pode estar melhor ranqueada e outras que pode estar pior ranqueada. A faculdade recebe por ano 1 bilhão de libras, e desse 1 bilhão de libras, 188 milhões são disponíveis para pesquisa. É uma faculdade que dá muita ênfase em pesquisa, principalmente pesquisa de pós-graduação, e tem muitos alunos que vão para a faculdade para fazer PhD e vão fazer principalmente pesquisa. Então, é uma faculdade que foca bastante nisso. Tem 14 ex-alunos que ganharam o prêmio Nobel, que também é um reconhecimento muito grande para a faculdade. Ela faz parte do Golden Triangle, do Russell Group e da University of London, que são grupos que tem aqui na Inglaterra de faculdades, e grupos que têm um certo prestígio, e principalmente o Russell Group é um grupo de faculdades muito bem reconhecidas e famosas aqui. Só para ter uma noção de quanto custa para estudar na faculdade, é mais ou menos 28 mil libras ao ano, que pela cotação mais ou menos dá uns 200 mil reais por ano, e isso vai depender de cada curso, e isso é mais ou menos do meu curso, e isso também varia um pouco de ano para ano. Por exemplo, ano passado foi um pouco menos, esse ano foi 28 mil libras, ano que vem pode ser mais. Então, vocês têm que levar em consideração que isso pode aumentar quando vocês entrarem na faculdade. E claro que isso é para o meu curso, mas então é bom também pesquisar para cada curso específico. A faculdade oferece bolsas de estudos também. Eu não sei muito bem como funciona o processo de application para bolsa de estudos, mas eu acredito que daqui para fora vai poder ajudar, vai poder esclarecer melhor isso. E sobre Londres. Londres é uma cidade que a maior parte das pessoas já devem ter ouvido falar. É uma cidade muito grande. É a capital da Inglaterra e do Reino Unido. É uma cidade super histórica, super bonita, super importante. E é um dos maiores centros comerciais e financeiros do mundo. E isso também é uma coisa muito boa. Por exemplo, para mim, que faço administração, eu estou do lado do Strand, que é o meu campus, está do lado da Bolsa de Valores, de uma série de coisas aqui em Londres que me permite fazer estágios e uma série de outras coisas, e me possibilita ter experiências incríveis, e é sede de inúmeros museus, galerias, bibliotecas. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que faz curso de história e ama, porque tem muita opção de museu aqui perto, então você pode estar sempre fazendo 1001 programas por aqui, você pode ter 1000 opções de estágios e tudo mais.
Tem muita opção de restaurante, teatro, entretenimento. É uma cidade super diversa. É uma cidade um pouco, tipo assim, movimentada demais. Tem muita coisa para fazer. Tem muito habitante estrangeiro. Eu diria que a maior parte, tem muitas pesquisas que mostram que a maior parte dos habitantes de Londres, na verdade, não são ingleses. A grande maioria são de outros países. E o principal meio de transporte é o metrô e o ônibus, principalmente usado pelos alunos. A grande maioria dos alunos vai andar no metrô, no ônibus no dia a dia, vai para as faculdades assim, vai para a faculdade assim, principalmente porque a maior parte dos alunos não mora assim tão perto do campus, então a grande maioria vai de metrô para a faculdade. Alguns poucos que moram muito perto ali do campus vão a pé. O único problema, eu diria, na minha opinião, de Londres é que é muito cara, é uma cidade muito cara, é uma cidade extremamente turística, então tem muitas coisas que são caras, principalmente restaurante e essa parte de entretenimento, mas é uma cidade que tem mil coisas para fazer. Na questão da escolha da faculdade, quando eu escolhi estudar fora, para mim foi uma decisão que eu tomei assim um pouco. Eu comecei a faculdade no Brasil, fiz um ano de faculdade no Brasil e decidi que eu queria estudar fora. E aí eu estava muito indecisa e muito na dúvida sobre onde estudar, sobre que faculdade escolher. E na época eu estava até mais, eu queria mais os Estados Unidos. No final, eu visitei 18 faculdades dos Estados Unidos e 11 faculdades aqui na Inglaterra para poder decidir para onde eu aplicaria para as faculdades. E no final, eu escolhi aplicar para 12 faculdades, fui aceita em 10. E eu estava muito em dúvida entre King's e mais uma aqui na Inglaterra. E no final, eu escolhi King's por algumas razões. E, e hoje eu estou muito feliz com a minha escolha. Tipo, eu realmente acho que foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Foi, foi muito, muito bom e eu estou muito feliz. Eu não teria escolhido outro lugar. Mas os principais motivos pelos quais eu escolhi Kings, primeiro foi a localização, que eu queria muito na época morar em Londres, e eu não me arrependo disso, eu realmente amo morar aqui, é uma cidade que tem tudo, literalmente, que a pessoa inventar tem para fazer, e assim, te dá aquela sensação de que você está morando numa cidade que você tem uma vida independente também da faculdade, você não vive só por conta da faculdade, você tem uma vida fora dali também. Então, se você mora numa cidade muito pequenininha que você só vai ter a faculdade, eu imagino que vai ser um estilo de vida diferente. Outra coisa que eu levei muito em consideração, a localização, que eu queria uma faculdade em Londres. Eu até cheguei a aplicar para algumas outras faculdades em outros lugares, mas eu realmente queria muito morar em Londres. E eu não me arrependo, porque eu realmente gosto muito de morar aqui. Eu acho que é uma cidade que tem tudo, é super divertida, tem mil coisas para fazer, tem mil restaurantes, e você acaba tendo uma vida fora da faculdade também. Outro fator que eu levei muito em consideração foi o ranking e o prestígio das faculdades. Eu apliquei para diferentes faculdades, algumas melhores, outras piores, e King's era uma das mais bem conceituadas para as quais eu apliquei, e é uma faculdade muito reconhecida aqui na Europa e aqui na Inglaterra, então foi uma das razões que eu escolhi King's. Depois a infraestrutura, eu cheguei a visitar as faculdades, então eu consegui ver bem essa infraestrutura das faculdades, e eu fiquei impressionada com a infraestrutura de King's, o quanto é, que é tudo tão novo, o quanto que tudo funciona tão bem, as salas de aula e o campus e tudo mais, embora muitos prédios sejam antigos, tá tudo muito bem reformado, tá tudo, tudo funciona muito bem, e eles te ajudam muito em tudo. Por exemplo, toda dúvida que você tem ou qualquer coisa que você precisa, você tem sempre um departamento, algum lugar para você ir, para você pedir ajuda. Até, por exemplo, meu computador tinha quebrado há uns meses atrás, eu fui na biblioteca da faculdade, eles consertaram tudo para mim, eles resolvem todos os problemas e eles realmente prestam ajuda aos alunos em tudo que eles podem. E isso foi uma coisa assim que já tinham me falado e depois que eu virei aluna, eu percebi o quanto que é importante, porque realmente você está fora de casa é uma coisa que me ajudou muito. Outra coisa que eu levei em consideração foi os programas para estudar fora que as faculdades oferecem. Então, aqui na Inglaterra, a maior parte das faculdades oferecem esses Study Abroad Programs, que no Brasil muitas vezes é chamado de programa sanduíche, onde você passa um ano ou 6 meses do seu período de estudo em outra faculdade fora do país. Então, no caso de King's,
Eles oferecem para diversas faculdades, isso vai depender do departamento e do curso que você está fazendo na faculdade. O meu departamento oferece para diferentes países, só que só me permite fazer no segundo ano. Isso também depende de cada curso. E eu queria muito fazer esse Study Abroad Program. No final, o meu não deu certo, porque foi cancelado por causa da pandemia, mas se não fosse a pandemia, eu teria ido, eu teria feito. Mas foi uma coisa que eu levei em consideração na época da decisão e de qual faculdade escolher. Eu olhei, era um ponto importante para mim, então eu olhei, pesquisei aonde e para quais faculdades cada uma das minhas opções oferecia. Depois eu também tive que levar em consideração o foundation, quais faculdades ofereciam foundation ou não, porque eu precisava fazer o foundation, então eu precisava levar isso em consideração, não eram todas as faculdades que ofereciam. Outra coisa que eu levei em consideração foi as societies e os clubs que a faculdade tem, que são basicamente grupos de diferentes coisas, desde esporte, parte social, ou muitas vezes de países também, que as faculdades têm, são grupos de alunos que se juntam e têm um clube para falar sobre determinado assunto. Então, por exemplo, eu vou falar isso melhor mais para frente na apresentação, mas você tem o clube brasileiro, onde são alunos brasileiros que se juntam para fazer eventos, coisas específicas do Brasil. Você tem a Society de tênis, para quem gosta de jogar tênis. Então, tem diferentes tipos desses clubes e sociedades. Na escolha da faculdade, uma dica que eu daria para vocês que estão escolhendo a faculdade, tanto antes da application quanto depois, pesquise o máximo que vocês podem sobre as faculdades. Realmente passa uma boa parte do seu tempo pesquisando sobre isso. Se vocês puderem visitar as faculdades pessoalmente, é uma coisa que ajuda muito. Isso me ajudou muito na época da decisão, porque realmente algumas faculdades que eu tinha amado antes da visita e depois não gostei tanto, e o contrário também aconteceu. Então, isso é uma coisa que eu dou de dica. E eu sei que agora com a pandemia, algumas faculdades não estão fazendo essas visitas pessoalmente, mas estão fazendo online também, que é uma ótima opção, que você consegue ver o campus e tudo mais pelo computador, então fica mais fácil. E eu recomendaria também fazer uma lista dos principais fatores que vocês acham mais importantes na hora de decidir a faculdade. No meu caso, como eu disse, eram o ranking, localização e tudo mais, então eu realmente fiz um gráfico de cada faculdade e os pontos positivos e negativos de cada faculdade para me ajudar na hora da decisão. E claro que essa lista também tem que ter a ver com o que vocês consideram importantes naquela faculdade, que pode ser importante para vocês, pode não ser importante para mim e vice-versa. Depois, no processo de adaptação, eu acredito que, de forma geral, meu processo de adaptação foi muito fácil, mas tem sempre algumas coisas que é difícil. Então, uma coisa que tem que sempre levar em consideração é que o clima é muito diferente. Isso é dos fatores que eu acho mais difícil de adaptar. O clima de Londres chove muito, como todo mundo fala, realmente chove bastante e faz muito frio. Essa época do ano, do inverno, é chato, tipo, demora até passar o inverno e é muito mais frio que o Brasil. Porque não é só que tá muito mais frio, mas faz frio por mais tempo. E para mim isso é uma coisa que me incomodou muito. Eu não me incomodava tanto com a chuva, mas com o frio é uma coisa que para mim pesa bastante. A comida, tipo, é sempre diferente dependendo de onde você vai morar. Para mim é uma coisa que não me atrapalha tanto, eu realmente amo a comida daqui, e eu me adaptei muito bem nisso, mas eu tenho muitas amigas que vieram estudar aqui e que não gostam muito da comida, então isso também vai de cada um. Eh, a questão cultural é sempre uma questão que tem que ser levada em consideração, realmente é uma outra cultura, embora eu acho que Londres, por ser uma cidade tão grande e tão internacional, você provavelmente vai ter um choque cultural muito menor. Se você vai para uma cidade menor, eu acho que tem uma tendência a ter um choque cultural maior. Eu acho que Londres é tão diversa e tão internacional que você não sente tanto essa diferença na cultura. Por um lado, pode até ser ruim. Eu acho que às vezes um ponto negativo pode ser que você não tenha tamanha, tamanho, assim, experiência da cultura inglesa
mesmo, porque acaba que Londres tem uma cultura própria, não é uma cultura da Inglaterra, mas tem uma cultura própria que é uma mistura entre a cultura inglesa e a cultura de 1001 lugares diferentes. Tem também a questão da independência, de você ir morar sozinho em outro país, de morar sozinho ou no dormitório é sempre uma experiência diferente. Eu já morava sozinha no Brasil antes de vir para cá e já tinha morado fora também, eu fiz, high school, uma parte do meu high school na Suíça. Então, para mim, nesse processo de adaptação, eu creio que foi um pouco mais fácil, mas eu acredito que mesmo assim, tem sempre essa questão de você ir morar fora do seu país, tem sempre demora um pouco até o processo de adaptação acontecer. Eu ainda tive a questão das aulas online, eu tive, praticamente 2 anos, quase 2 anos de aula online, e isso gera uma maior dificuldade em você conhecer as pessoas e fazer amizades. Eu espero que a maior parte de vocês não vá ter aula online da agora para frente, eu imagino que isso já vá voltar a ser tudo presencial e tudo mais, mas eu acredito que isso foi também uma questão difícil no processo de adaptação, porque você perde muito nessa experiência de morar fora e de conhecer as pessoas e de estar no campus da faculdade. Como eu disse, tem os clubes da faculdade que ajudam muito nesse processo de adaptação, e eu recomendo que que vocês façam parte desses clubes, porque realmente ajuda muito. No começo eu não tinha, entrado em nenhum clube, depois eu entrei e realmente me ajudou demais. Eu faço de Tem vários clubes de esporte, eu faço parte de 3, do clube de tiro, do clube de tênis e do clube equestre, que é ótimo, porque isso faz com que eu possa ir, eh tanto para os treinos dessas modalidades e tanto quanto para as atividades sociais, porque esses clubes também, por exemplo, o clube de tênis, toda quarta-feira, geralmente, à tarde, faz alguma coisa num café, todo mundo se encontra. Então, não é só pela parte do esporte, mas também tem essa parte social que é muito boa, que você vai acabar conhecendo pessoas de outros cursos, de outros departamentos, e que vão estar mais à sua frente ou mais atrás no curso. Então vai ser é muito bom essa experiência de conhecer pessoas e que geralmente têm um interesse em comum, porque senão não estaria fazendo parte daquele clube. Então é interessante, porque esses clubes também ajudam muito na hora de fazer amizade e principalmente com pessoas que têm alguma coisa em comum com você. E também tem as societies, eu faço parte da Brazilian and da Portuguese Society, que são as 2 sociedades brasileiras e portuguesas, porque eu também sou portuguesa. Então e também isso é muito bom, porque vai fazer com que vocês conheçam alunos da mesma nacionalidade e como eu disse, que tem alguma coisa em comum. E eles também fazem esses eventos, não é toda semana, mas tem mais ou menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tem alguns eventos para os alunos se encontrarem e conversarem e se conhecerem e tudo mais. Além dos clubes de esporte e das nacionalidades, também tem clubes de outros interesses. Por exemplo, você pode fazer parte de um clube para discutir política, ou para discutir filmes ou coisas assim. Tem diferentes tipos de clubes. E então, dos clubes é mais ou menos isso. Sobre moradia, eu decidi morar fora do campus, eu decidi alugar um apartamento e morar sozinha. Isso também é mais difícil, muitas vezes, no processo de adaptação, para quem nunca morou sozinha, para quem nunca morou fora. É sempre uma coisa que tem que se levar em consideração na época dessa decisão. Eu tenho muitos amigos que decidiram morar no campus no primeiro ano, porque acharam mais fácil o processo de adaptação, e depois decidiram alugar um apartamento e morar fora da faculdade. Eu já preferi morar fora desde o princípio, mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, cada um pode ter uma preferência, mas eu acho que é mais fácil de se adaptar quando você mora no campus no primeiro ano, principalmente porque você vai conhecer as pessoas, você vai ter sempre alguém ali por perto, é mais fácil fazer novas amizades, então é algo que tem que ser levado em consideração. No dia a dia, eu tenho diferentes tipos de aula, eu tenho o que eles consideram lectures, os meus readings e os meus tutorials. As lectures são sempre gravadas e são sempre online, e não é ao vivo, é sempre gravado, está lá disponível na plataforma da faculdade, você assiste quando você quiser, você tem que assistir antes do seu tutorial, mas você pode assistir a qualquer momento, você pode reassistir, geralmente as pessoas reassistem quando vai ter prova e tudo mais. As lectures são mais ou menos aonde o seu professor vai te ensinar a matéria, ele vai te dar toda a base daquela semana, ele vai te ensinar o que vai ser discutido
naquela semana no seu tutorial. Então, as lectures você tipo, não faz muito sentido você ir para um tutorial sem ter assistido a lecture, porque senão você não vai entender o que está acontecendo no tutorial. Além de assistir as lectures, você tem que ler os seus readings, que seriam a sua leitura obrigatória da semana. Tem leitura obrigatória e tem leitura opcional. A maior parte das pessoas vão fazer leitura opcional só se elas tiverem com tempo livre e tudo mais, mas geralmente todo mundo faz a leitura obrigatória, que também é a base do que vai ser discutido no seu tutorial. O tutorial é a aula por si só, seria a aula em que você vai estar presencial ou online, mas vai estar ao vivo, com um professor que vai tirar suas dúvidas, vai discutir o que foi falado nas lectures e o que foi abordado nos seus readings. E nesse caso, no tutorial, muitas vezes você tem um pre-work, que eles falam que é um pré-trabalho para aquele tutorial, que basicamente é um dever de casa, onde você tem que fazer alguma coisa para já levar pronto naquele tutorial. Pode ser, além da lecture, dos readings, que você tenha que ler mais alguma coisa específica, ou que você tem que responder algumas coisas. Se é uma aula mais de matemática, talvez tenha alguns problemas para você solucionar. Então, basicamente, no seu tutorial, você tem que ter feito uma série de coisas antes dele e já ir preparado para o tutorial, que é onde você vai tirar todas as suas dúvidas e questões. Então, no final, a carga horária que você tem é muito maior do que a carga horária realmente de aulas que os alunos têm. Você tem, geralmente, um tutorial por semana para cada matéria, e um tutorial de mais ou menos 1 hora para cada matéria, mas você tem muitas coisas para fazer antes daquele tutorial. Então, geralmente você vai ter, tipo, 2 horas de lectures por semana, os seus readings mais ou menos de 1 hora, e mais 1 hora de tutorial, que daria mais ou menos 4 horas de 4 horas para cada matéria por semana. Claro que isso pode depender um pouco. Pode ser que você assista as suas lectures, queira assistir mais de uma vez a lecture, ou que você demore um pouco mais para fazer o reading, ou um pouco menos, isso tudo é de cada um. A maior parte dos exams e das provas vão ser no formato de essays. Tanto é que ainda está tudo online, não voltou a ser presencial, e uma parte já costumava ser online mesmo antes da pandemia, porque, querendo ou não, é relativamente fácil deles fazerem essays online, e essas seriam redações, para quem não está acostumado com a palavra, mas são redações que você geralmente vai ter, tipo assim, tem 2 tipos, tem alguns que você vai ter 1 mês, mais ou menos, que antes o seu professor vai te falar: "Ah, o seu essay vai ser sobre tal assunto, você tem que se preparar, ler tais e tais e tais livros, para se preparar e responder tal pergunta". E você vai ter um limite de palavras. E tem outros tipos de essays que você só vai descobrir a pergunta no dia do seu essay, no dia da sua prova, e você vai ter 24 horas para entregar aquele essay, ou até menos talvez, mas geralmente é 24 horas. Então tem 2 tipos de essay, um que você sabe, sobre o que ele vai ser antes, e outro que você só vai descobrir no dia. A carga horária, como eu disse, é aproximadamente 4 horas semanais por matéria. No seu primeiro ano, aqui na Inglaterra, a maior parte dos cursos são 3 anos de curso. Eu vou fazer 4, porque eu tive que fazer o foundation antes, mas a maior parte dos cursos é 3 anos. Tem alguns cursos específicos que são mais ou menos. No primeiro ano, você tem 6 matérias por semestre, o curso é dividido em 2 semestres por ano, e você tem 6 matérias, só matérias obrigatórias. Todas aquelas matérias são escolhidas já pela faculdade, todas são obrigatórias. No segundo ano, você só tem 4 matérias por semestre, e você vai poder escolher 2 matérias daquelas 4. O que é ótimo, porque permite com que os alunos tenham uma base, já tenham visto um pouco das matérias e sobre mais ou menos o que são aquelas matérias no primeiro ano. Então, por exemplo, no primeiro ano vocês vão fazer introdução a marketing, introdução a finanças, introdução a cálculo, introdução à contabilidade. Você geralmente vai fazer introduções de várias matérias, que vai te permitir ter uma base daquilo para que você possa escolher aquelas matérias no seu segundo ano. E vai dar a possibilidade de você ver se você gosta daquilo ou não. E por um lado, isso para mim foi uma coisa muito importante, você poder escolher as matérias, porque faz com que você tenha a opção de moldar o curso mais ou menos para uma área que você goste mais. Eu, por exemplo, gosto mais da área de finanças e contabilidade, então no meu segundo ano, que é esse que eu estou agora, eu escolhi matérias mais voltadas para essa área e pretendo escolher matérias só dessa área no meu terceiro ano. Se você é uma pessoa que gosta mais de marketing, você já tem a opção de escolher
matérias mais voltadas para a área de marketing. Então isso é muito bom porque dá essa disponibilidade para os alunos escolherem o que eles gostam mais. E no seu terceiro ano, você tem a opção de escolher todas as matérias, você não tem mais nenhuma matéria obrigatória. Só que os alunos têm que lembrar que, para escolherem essas matérias do terceiro ano, muitas você já teria que ter feito no segundo ano alguma outra que é pré-requisito do terceiro. Então, quando você está escolhendo as matérias do terceiro, quando está escolhendo as matérias do segundo ano, você já tem que pensar quais que você quer mais ou menos no terceiro para já levar um pouco isso em consideração. Mas isso permite com que você molde bastante seu curso de acordo com o que você gosta. Os pontos negativos da faculdade. Como eu disse, na época que eu fiz também a minha lista, eu também já tinha levado em consideração alguns que eu pensei que pudessem ser pontos negativos, mas eu também depois fui percebendo alguns outros. É uma faculdade muito difícil. Os essays, as provas são muito mais difíceis do que eu imaginava. Muitas vezes eu tenho muitas provas na mesma semana, é muita coisa, e você tem que rever toda a matéria. Então, assim, é uma coisa que tem que levar em consideração. Realmente não é fácil, é estressante, e a carga horária em si, durante o ano, não é tão grande assim, mas na época das provas é muita coisa junto e é cansativo, e muitas vezes você tem que rever a mesma aula várias vezes para ver se você realmente entendeu. Tem muitos alunos internacionais, isso foi um ponto que eu já tinha levado em consideração antes de aplicar para cá e quando eu apliquei e tudo mais, porque eu queria uma faculdade que tivesse mais alunos ingleses, para eu ter mais essa experiência da cultura inglesa, mas no final eu sabia que teria bastante alunos internacionais e mesmo assim escolhi Kings. Tem o lado positivo e o lado negativo de você ter muitos alunos internacionais, você tem mais chance de ter alunos da sua nacionalidade, de fazer amizade com alunos do mundo todo também, mas por outro lado você tem menos esse contato com a cultura da onde você está morando, e principalmente com a cultura inglesa. É uma faculdade muito grande, que é um ponto negativo na minha opinião, porque o que acontece, muitas vezes você vai conhecer alguém numa aula e você vai ter pouquíssimo contato com aquela pessoa, porque no final você tem uma aula ou outra com aquela pessoa, é muito aluno, muitas vezes você demora até você conhecer as pessoas e fazer amizade, isso dificulta um pouco, nesse sentido, até você ficar realmente mais próximo daquelas pessoas, e você não vai ter tanto contato, provavelmente, com a mesma pessoa. Londres é uma cidade muito cara, não só a faculdade é cara, mas tem que levar em consideração que a moradia que é caro, restaurante e tudo mais. Mesmo no dormitório da faculdade, ainda assim, a maior parte dos alunos dizem que é muito caro. É uma cidade, e eu acho que isso é um ponto que tem que ser levado em consideração. O clima, na minha opinião, é muito diferente do nosso, eu acho que é um ponto negativo, porque realmente é muito mais frio, como eu já disse. E um ponto negativo no meu caso foi a pandemia, que fez com que eu tivesse muita aula online, dificultou essa parte de fazer amizades e tudo mais. Mas eu espero que isso não seja um ponto negativo para vocês, porque eu imagino que vá que agora já está tudo meio que voltando ao normal, e eu imagino que da agora para frente tudo vai ficar mais normal. O processo de application. Eu estudei numa escola internacional no Rio, the British School of Rio, e também estudei um ano na Suíça, e no Eklund College, e então eu já estava um pouco mais familiarizada com o processo de application para faculdades na Inglaterra, e então eu também já tinha feito algumas provas que eu precisava para poder aplicar para cá. Eu tinha feito a IDCC, eu fiz o IB, eu fiz SAT e ACT, porque eu também apliquei para os Estados Unidos, eu fiz o TOEFL e fiz o IELTS. Então eu fiz muita coisa, foi meio caótico na época, porque era muita coisa ao mesmo tempo. Como eu estava indecisa se eu ia para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, eu quis me preparar para os dois. No meu caso, mesmo eu tendo feito IB, como eu fiz IB em duas escolas diferentes, eu fiz na Suíça e na Inglaterra, meu IB não contou, e por isso que eu precisei fazer o Foundation. Se eu puder dar uma dica para vocês, se vocês estiverem fazendo o IB, escolham bem as matérias do IB e aproveitem as férias de vocês para fazerem o máximo de atividades extracurriculares que vocês conseguirem, porque isso ajuda muito no processo de application. E também foquem bastante na nota das provas de vocês, porque isso é realmente uma coisa que eles levam muito em consideração. Não só das provas, tipo, dessas provas, mas das provas, assim, da própria faculdade, que vão entrar na própria escola, que geralmente eles usam depois. Eu fiz diversas atividades extracurriculares,
Eu fiz um curso de verão em Oxford, em uma das minhas férias, eu vim para cá, fiz um curso de 1 mês na área de International Business, e foi ótimo também para eu ganhar uma experiência, ver como é que era morar aqui na Inglaterra e passar um tempo aqui. Então, se vocês tiverem a opção de fazer summer courses aonde mais ou menos vocês já estão com a intenção de morar, também é uma dica boa, porque vocês vão ganhar uma experiência de como é morar mais ou menos naquela região, naquele país, naquela cidade. Eu fiz o que eles chamam de Model United Nations, MUN. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas é basicamente um simulado do que seria a ONU, que muitas escolas internacionais têm no Brasil. Eu fiz 3 anos. Eu fiz o Duke of Edinburgh Awards, que é basicamente um prêmio que eles dão em escolas inglesas para. É uma série de atividades extracurriculares onde você tem que fazer acampamento junto com a escola e você tem que fazer atividades de trabalho voluntário. E tem diferentes tipos desse Duke of Edinburgh Awards, mas basicamente é um certificado que você ganha por fazer essas atividades. Depois eu tive vários prêmios na escola, vários prêmios acadêmicos de diferentes aulas, de diferentes matérias. Depois eu fiz 2 estágios em 2 anos diferentes, sempre nas férias. Eu fiz um estágio de 1 mês em uma usina de açúcar no Brasil, e depois fiz um estágio de mais 1 mês em outra usina de açúcar no Brasil, em ambos na área administrativa dessas usinas, e que foi ótimo tanto para eu ganhar uma experiência na área, quanto para eu também ter uma noção melhor de qual curso que eu queria fazer, se eu queria mesmo administração ou não. Eu organizei 2 trabalhos voluntários. Primeiro eu organizei um bazar beneficente, na minha cidade no Brasil. Depois eu organizei um leilão de gado beneficente, e ambos foram muito bons, porque depois eu pude usar isso nos meus essays e tudo mais para as faculdades, e foi uma forma também de ajudar as pessoas. Todos esses trabalhos voluntários e os estágios eu fiz na época das minhas férias, porque eu acho que é uma época boa para você aproveitar para fazer isso, porque você tem mais tempo para ficar focado nisso. Depois eu também jogo tênis e jogo polo equestre no Brasil, que são 2 esportes que eu pratico, então eu também usei isso como atividade extracurricular na época das applications. Então, basicamente, essa foi a minha apresentação. Esse é meu contato, meu e-mail do meu WhatsApp. Eu vou agora ler as perguntas de vocês, responder as perguntas, mas fiquem à vontade para, se vocês tiverem perguntas depois, também me mandarem e-mail ou WhatsApp que vocês acharem mais fácil. E é isso. Deixa eu ver as perguntas. Sobre as visitas às faculdades, eu não cheguei a fazer nenhum curso durante as visitas, eu só fiz aquelas visitas guiadas e tive o que foi muito bom para mim foi que muitas vezes eu consegui pegar o contato de alunos que estudavam naquelas faculdades para depois tirar minhas dúvidas com eles. Foi sempre visita guiada, que foi uma ótima opção para eu conhecer o prédio, o campus, e a maior parte das vezes também conhecer os dormitórios, porque foi uma coisa que eu estava muito apreensiva, era sobre os dormitórios, porque como eu não queria morar nos dormitórios, algumas faculdades obrigam a morar nos dorms, então isso foi uma coisa que eu queria, tipo, visitar para poder ter uma noção de como era ou não. Sobre se eu conseguir ter algum contato mais próximo com o curso que eu escolheria na faculdade, não necessariamente. Basicamente, o que eu consegui foi o contato com pessoas que estudavam naquela faculdade para poder me responderem, tipo, perguntas que eu tinha sobre aquilo. O que eu tive de opção foi fazer esse summer course que eu fiz em Oxford, embora eu não tenha aplicado para Oxford depois, foi uma experiência boa, porque foi uma experiência que, se eu fosse aplicar para Oxford, eu já conhecia a faculdade, já tinha morado lá, eu morei nos dorms lá, nesse 1 mês, então isso foi muito bom. Como foi meu processo de application, já que eu já tinha feito 1 ano de faculdade aqui no Brasil? Eu decidi estudar fora logo que eu comecei na faculdade no Brasil. Então, eu não fiz, eu fiz um processo de application como se eu não estivesse fazendo faculdade no Brasil. Eu meio que fiz a faculdade no Brasil ao mesmo tempo que eu fazia application para fora. Então, o que eu fiz foi usar as minhas notas do ensino médio e tudo mais, e como eu estudei em escola britânica, eu já estava um pouco mais acostumada com como isso funcionava. Eu estudei na British School do Rio de Janeiro. Quando que eu comecei minhas visitas? Mais ou menos 1 ano antes
por exemplo, eu comecei a faculdade em setembro de 2019, eu fui fazer as visitas em setembro de 2018, eu passei um mês nos Estados Unidos visitando as 18 faculdades que eu queria aplicar, em 10 estados diferentes, então por isso que demorou muito tempo para eu visitar todas. Depois eu vim em abril daquele ano para cá, para a Inglaterra, para visitar as faculdades da Inglaterra, mas quando eu visitei as da Inglaterra, eu já tinha aplicado para elas e eu já tinha a resposta de algumas. Foi mais ou menos na época que já estavam saindo os resultados, então foi mais ou menos na época da decisão. É, quando eu comecei a me preparar para estudar fora, basicamente, eu sempre quis estudar fora, eu sempre quis fazer faculdade fora. Eu comecei no Brasil, na época, meio na dúvida ainda, mas eu sempre soube que eu queria estudar fora, tanto que eu estudei na Suíça e eu estudei em escola britânica, e a maior parte dos meus amigos estudaram fora, então era uma coisa que eu já tinha meio que planejado. Então, eu comecei a me preparar bem nova, tipo, eu diria que, tipo, sétima série, sexta série, não sei. Sobre a application do Reino Unido, da importância para a nota das escolas. De forma geral, sim, principalmente se você estiver usando a nota do IB, do IGCSE. Eh, Agora, eu acho que isso é uma coisa que o Daqui para Fora vai poder explicar melhor e vai poder assessorar melhor vocês com isso, até que ponto eles dão mais importância ou não. Eh, eu acho que isso depende da faculdade, eu não sei dizer exatamente quais faculdades dão mais importância, quais dão menos. Eu acho que de forma geral todas dão, mas até que ponto isso até que ponto isso é relevante ou não, acho que eles vão poder ajudar mais com isso. Na parte equestre, se tem salto, tem tanto dressagem, adestramento, quanto salto. Eu jogo polo no Brasil, então eu queria fazer parte de um time de polo, de um clube de polo, mas não tem. Outras faculdades aqui na Inglaterra têm polo, por isso que eu sabia que algumas tinham, mas o equestre tem salto. Qual foi a minha faculdade no Brasil? Foi a FAAP, eu não sei se vocês conhecem, Fundação Ando Álvares Penteado, em São Paulo. É possível aplicar para a Inglaterra sem o IB, no meu caso eu apliquei sem o IB, porque o meu IB não valeu, porque eu fiz uma parte na Suíça, então é possível, mas se eu não me engano tem que fazer o processo de foundation. Olha, das bolsas de estudos para estrangeiros nas universidades, eu não sei, eu sei que eles oferecem, mas eu não sei, eu não apliquei para as bolsas, então eu acho que Daqui para Fora vai saber responder melhor do que isso. Treinamentos são em Londres mesmo, eu creio que isso tem a ver com a parte equestre. Não são Londres, é tipo grande Londres, como se fosse grande São Paulo, assim. É relativamente perto, é tipo mais ou menos 1 hora do centro de Londres. É uma vez por semana, na quarta-feira à tarde. Não é muito central, é saindo de Londres. Se eles dão mais importância para a nota do IB ou de todo o high school? Eu acho que, de forma geral, eu acho que eles dão mais importância para a nota do IB se você estiver usando a nota do IB. Mas também acho que o Daqui para Fora vai saber responder melhor. Eu acho que já responder meu e-mail. O Foundation você faz um application para o Foundation e você faz o Foundation no primeiro ano. Então, o Foundation vem depois do processo de application, porque você vai aplicar para ele. Teve uma diferença de idade, sim, entre eu e a maior parte dos outros alunos, por eu ter feito o Foundation e também por eu ter começado eu ter perdido 1 ano no Brasil fazendo faculdade lá, para depois ainda fazer o Foundation. Então, eu sou mais velha que a maior parte dos alunos da minha sala. Mas eu diria que tem muitos alunos também que ou fizeram gap year, que é tipo 1 ano sabático, ou que também começaram outro curso e depois desistiram, ou começaram outra faculdade. Então, tem muitos alunos também mais velhos. Não sou, tipo, só eu. Diria que uns 20% dos alunos já são, tipo, 2 ou 3 anos mais velhos que o resto da sala. Eu apliquei para os Estados Unidos não como transfer, eu apliquei, tipo, normal, processo de application normal para fazer faculdade lá. Eu não fiz AP, eu aluguei um apartamento para morar sozinha, custo de vida anual. O custo do FII da faculdade, como eu disse, esse ano foi 28.000 pounds. Eu diria que apartamento vai depender muito de onde você vai morar em Londres, tem de todos os preços, mais ou menos o meu é mais ou menos 4.000 pounds por mês, mas isso vai depender do tamanho do apartamento, se você vai dividir o apartamento ou não, da onde você quer morar, e eu queria morar numa região que eu gosto, que não é tão perto da faculdade.
Então, eu não tenho um custo, assim, de vida anual para te dizer. Mais ou menos esse o FII da faculdade, custo de apartamento. Agora, apartamento pode custar muito menos ou muito mais, isso é muito de cada um. Não, eu fiz application para os Estados Unidos, eu não levei equivalência dos créditos de faculdade no Brasil não, eu só usei, tipo, notas do high school e SAT, ACT e TOEFL. Eu diria que no meu curso as aulas são bem mais teóricas, tem pouca aula prática, a maior parte é aula teórica. Quais foram os seus stats? O que seria stats em relação à nota? Eu não entendi muito bem, se puder reformular a pergunta. Pode trabalhar durante a faculdade, não é recomendado pela faculdade, porque eles acham que fica muita coisa para você fazer ao mesmo tempo, você não vai conseguir se dedicar tanto à faculdade. Eu também não recomendaria, eu acho que vai ser muito cansativo, eu acho até estágio mesmo eles não recomendam, eles recomendam que você faça estágio só nas férias, porque senão fica realmente muita coisa e é difícil dar conta de tudo ao mesmo tempo, principalmente na época das provas. Então eu tenho alguns amigos que estão fazendo, estágio durante as férias. Conheço algumas pessoas também que trabalham e fazem faculdade ao mesmo tempo, mas a maior parte vai dizer que é muito cansativo, que é muita coisa ao mesmo tempo. Quanto tempo que eu me preparei para o SAT, para o ACT? Eu acho que uns 6 meses ou mais, talvez, não me lembro muito bem. Se me ajudou de certa forma para o processo de application para o Reino Unido, não que eu me lembre. Ah, tem que responder antes do question and answer, desculpa. Dá para participar de mais de uma society? Dá para participar de quantas societies você quiser ao mesmo tempo, tanto que eu participo da brasileira e da portuguesa, que são 2 societies diferentes, e participo de 3 dos esportes. As lectures eram ao vivo antes, mas mesmo assim sempre foram gravadas, então eles decidiram continuar com as lectures só gravadas, não tem nenhuma lecture ao vivo agora. Eu não sei se isso vai mudar no futuro, e, para ser bem sincera, eu nunca fui numa lecture ao vivo, presencial, que eu quero dizer. Mesmo antes da pandemia, eu sempre assisti elas gravadas. Eu sempre achei mais fácil, porque eu podia pausar e podia assistir, pausar, anotar com calma, enquanto que ao vivo eu não tinha essa opção. Então, eu acho que eu não sei se vai voltar a ser ao vivo, eu acho que sempre vai ter as 2 opções, como sempre teve, e mesmo que volte a ser ao vivo, vai ter as 2 opções. A proximidade com os professores. Eu diria que não tem muita proximidade com os professores. De forma geral, você vai ter o tutorial com o professor, que talvez não seja o mesmo professor da sua lecture, então você não fica assim tão próximo dos professores. Eu acho que é uma coisa assim, é um ponto negativo, talvez que eu não tenha pensado nisso antes, mas é um ponto que você não vai criar uma relação muito próxima com eles. Qual foi a minha faculdade no Brasil? Eu respondi já que é a FAP. Se o IDCSC é obrigatório, eu acho que não, mas o daqui para fora vai saber responder isso melhor do que eu acho que não. Quais foram minhas notas do SAT, IELTS e IB? Para ser bem sincera, faz tanto tempo que eu não me lembro, não faço a menor ideia. Tipo, se eu responder, eu vou estar respondendo um número que eu não tenho certeza. Eu apliquei como portuguesa, sim. Não consegui o desconto de FII como europeia, o meu desconto foi rejeitado, porque teoricamente também tem a ver não só com você ter nacionalidade europeia, mas com você ter passado tantos anos morando aqui na Europa. E eu não tinha passado o número de anos mínimos morando na Europa que precisava. É meio confuso isso. Talvez o daqui para fora também saiba explicar melhor. Mas de qualquer forma, não vai ter mais o desconto no FII como europeia da agora para frente. Como a Inglaterra saiu da União Europeia, esse desconto não vai existir mais. Então eu sei que isso não vai ser mais uma questão. Eu vou deixar meu e-mail com vocês, eu vou digitar aqui no chat, e vou deixar meu celular também, porque eu imagino que ficaram algumas dúvidas sem responder. Eu não estou conseguindo ver as perguntas passadas, porque como eu acabei de entrar novamente, não aparecem as perguntas anteriores, mas podem me mandar qualquer dúvida por e-mail ou por WhatsApp. Fiquem à vontade que eu estou aqui para responder o que precisar, tá bom? Eu queria agradecer vocês pela presença e espero que que tenha ajudado e que tenha sido boa a apresentação.